Olá, quarto ano. Hoje, quinta-feira, dia 19 de agosto, estamos aqui para a nossa aula da disciplina de História, tá? Então, vocês vão precisar do livrinho, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre a cultura indígena. Vocês vão colocar na página 77, cultura indígena, certo? E nós vamos falar um pouco, né, sobre essas contribuições. Deixa eu botar o nome mais embaixo um pouco, tá? Cultura indígena, certo? E nós vamos falar um pouco sobre as contribuições que esses povos trouxeram para a gente, tá? A gente sabe, né, nós já falamos várias vezes que antes dos portugueses chegarem ao nosso país, aqui já existiam os índios, né? Eles tinham costumes bem diferentes, né? E muitos desses costumes foram alterados porque os portugueses quiseram implantar, né, quiseram obrigar os índios a mudarem muitos de seus costumes. Um deles foi a questão da roupa, né? A gente sabe que muitos índios, eles andavam nus, alguns ainda utilizavam palhas, penas para poder cobrir alguma parte do corpo, né? Mas os portugueses diziam que era uma falta de vergonha, né? Achavam que era uma falta de vergonha essa questão deles andarem sem roupa e obrigaram eles a começar a usar as roupas, certo? Mas os índios, eles não faziam isso por maldade. Eles apenas, né, era o costume que eles tinham, um dos costumes que eles tinham lá da floresta. Não era por maldade que eles andavam assim, eles não estavam mal intencionados, apenas tinha essa questão do costume, certo? E nas aldeias indígenas existem o pajé, né? E existe o cacique. O cacique, ele é o líder da tribo, tá? O pajé ou xamã, como também é chamado, ele é o curandeiro da tribo. Então, o pajé ou xamã, ele faz adivinhações, ele tem um conhecimento das ervas quando alguém adoece, então ele sabe quais são as ervas, né, que são indicadas para a cura daquela doença que a pessoa está no momento, certo? Então ele tem esse autoconhecimento, né, da medicina popular, da medicina natural. E é um dos costumes que nós temos também. Porque muitas vezes nós estamos doentes, vamos ao quê? À procura das ervas para podermos, né, nos medicar. Então isso já é um costume desses povos, certo? Então nós herdamos isso deles também, certo? Lá embaixo, no último parágrafo, você tem assim: porém, todas as tribos acreditam nas forças da natureza e nos espíritos dos antepassados, em geral. A religião é politeísta, isto é, acredita-se em vários deuses: Guaraci, o Sol, Jaci, a Lua, Tupã, o Raio e o Trovão, né? Quando os portugueses chegaram aqui, eles trouxeram a religião católica para o nosso país. Mas os índios, eles acreditavam em forças da natureza. Então, eles acreditavam que a lua era uma deusa, que o sol era um deus, que o raio, o trovão, eles também eram deuses, né? Então, eles acreditavam nessas forças da natureza. Acreditavam também nos espíritos, né, dos antepassados dele, ou seja, daquelas pessoas que vieram antes deles, mas que já tinham falecido, certo? Então, era isso que eles acreditavam. Quando os portugueses chegaram aqui, então eles obrigaram os índios a se converterem para a religião católica, né, que até então
ela não existia em nosso país, certo? E tem até aí um retângulo também interessante, ó. Na cultura indígena, as crianças são chamadas de curumins, né? O menino índio ou a menina índia, ela recebe esse nome. Na página 78, vocês têm alguns objetos. Vocês estão vendo aqui, ó, o primeiro deles, né? Tem assim: cada povo tem sua música, sua dança e seus rituais. O maracá, ou chocalho, é um dos instrumentos musicais mais comuns, certo? Eles utilizam esse maracá, né, esse chocalho, em seus rituais. Aí muitas vezes, porque assim, os rituais são parecidos, mas cada tribo tem a sua característica, né? Cada tribo tem o seu jeito de fazer. Então, realmente, tem algumas coisas que são parecidas, mas elas não são idênticas, certo? Então, às vezes, a gente tem o costume, né, de achar assim: ah, os índios, eles sempre fazem isso, os índios, eles sempre fazem aquilo, eles sempre pintam o corpo do mesmo jeito. Não, até as pinturas que eles fazem nos corpos muda de uma tribo para outra, certo? Então, uma tribo pinta o corpo de um jeito, tem um tipo de desenho diferente. Outra tribo já tem um outro jeito de fazer esses desenhos, certo? Aí vocês têm embaixo, ó, cantar. O cantar e o dançar, em vários momentos, são, além de um caminho para a sobrevivência, um verdadeiro reencontro com os pais ancestrais, né? Com aqueles índios que vieram, que não estão mais aqui, bem antes deles, certo? Aí vocês têm uma curiosidade, lá no finalzinho da página, ó. O pajé é também um xamã, porque no Brasil a religião indígena é uma forma de xamanismo, religião primitiva caracterizada pela crença em um mundo de deuses, espíritos ancestrais, poderes mágicos e curativos. Então eles acreditam, né, que tudo pode ser curado, né, através da natureza, através da crença deles. Da mesma forma que nós cremos na nossa religião, os índios, eles também têm as crenças deles, certo? Na página 79, a gente tem um retângulo aqui embaixo e tem duas imagens, tá? E nesse retângulo tem algumas das contribuições, né, culturais que os indígenas deixaram para a gente. Então tem assim, ó, palavras do nosso vocabulário: Ipiranga, Ibirapuera, Paysandu, Xingu, Uirapuru, Pitanga, Arara, Taquara, Tucano, Peteca e etc. A gente tá vendo que aí tem nome de quê, ó? Ipiranga, Ibirapuera tem nome, Paysandu também, Xingu tem nomes de lugares, né? Pitanga é o nome de quê? Uma fruta. Arara, Tucano, nome de aves. E peteca é aquele brinquedo, né? Que tem as penas que a gente joga, né? A gente lança ele para outros lugares. Então, são alguns, né, dessas palavras que a gente utiliza para nomear várias coisas e são de origem indígena. Alimentação: farinha de mandioca, angu, pamonha, né? E a farinha faz parte do dia a dia da gente, né? A farinha de mandioca, aquela farinha que a gente mistura, coloca no feijão. Então, faz parte, né? Porque nós fazemos até a farofa também. Então, essa farinha foi herança desses povos, né? Dos indígenas. E faz parte do nosso dia a dia, não é? O angu, né, também, que é feito com milho, assim como a pamonha, né? A gente sabe, nós temos esse hábito de comer milho, porque os indígenas era um dos alimentos que eles utilizavam bastante, né? Apesar de que a base para a alimentação deles era a mandioca, tá? Costume: dormir em rede, né? Claro, as redes que eles faziam antigamente eram com materiais diferentes dos que nós
usamos atualmente, né? Mas superstições, Saci Pererê, Iara, Caipora. Essas superstições fazem parte, inclusive, do nosso folclore, né? São as lendas. Quando a gente fala de uma lenda, é porque é uma história que muitas pessoas contam, mas a gente não tem realmente como ter certeza se isso realmente aconteceu ou não, certo? Então, inclusive, né, estamos aí pertinho da data do folclore, então é importante, né, essa questão da gente lembrar, né, dessa data, tá certo? Então, nós vamos fazer agora a atividade da página 80, tá certo? E nós temos aí, ó, quais são as pessoas líderes da tribo, certo? Nós temos o líder da tribo é quem? O pajé, né? E o cacique também, tá? O pajé, ele é o líder, mas ele é mais voltado para o lado da espiritualidade, né? Que ele é o curandeiro. E o cacique, ele é o chefe, né? Dos índios. Então, ó, cacique, o pajé e cacique. Certo? Se a letra A. Letra A. Letra B. Como os indígenas preservam a natureza? Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque muitas pessoas acham que eles não preservam a natureza porque eles retiram tudo que eles precisam dela. Só que eles só retiram da natureza aquilo que eles realmente vão precisar. Diferente, né, de outras pessoas, porque outras pessoas retiram demais, inclusive aquilo que não vão precisar, né? Então, ó, retirando apenas o necessário para sobreviver, certo? Então, retirando apenas o necessário para sobreviver. No caso, eles só tiram aquilo que eles realmente precisam, tá? Aquilo que eles veem que não tem nada assim de precisar, então eles não fazem, tá? Eles não retiram. Eles têm essa consciência, né? Então, lembrando, vocês vão pausando o vídeo para poder ir acompanhando, poder ir fazendo a correção da atividade, tá certo? Na letra C, nós temos assim: os indígenas fazem seus objetos usando as matérias-primas da natureza. Liste 3 objetos. Tem vários objetos que eles fazem e eles retiram tudo da natureza, né? Estamos na letra C. Então, ó, você pode colocar canoas, né? As canoas servem, né, como meio de transporte, eles navegam, né, pelos rios através dessas canoas, né? Tem também a questão do arco e flecha. Arco e flecha, tá? Temos também os cestos e etc, tá? Então, tem vários produtos que eles fazem, e tem alguns que eles fazem utilizando a madeira das árvores, outros eles fazem utilizando a argila, né, o barro também. Na letra D, a gente viu, né, foi até um trechinho que a gente fez da leitura, a gente viu que as crianças, elas são chamadas por um nome na aldeia. Então, que nome é esse?
tem assim, ó. Como são chamadas as crianças na tribo? Então, você bota, ó, são chamadas de curumins, tá? Curumins, certo? Na letra E, nós temos assim: as mulheres das tribos são responsáveis pelo quê? Na tribo, o trabalho ele é dividido entre homens e mulheres, né? Então, as mulheres, elas são responsáveis pelo preparo da farinha, por exemplo. Elas cuidam das crianças, elas cozinham, elas fazem cestos. Aqueles trabalhos que são considerados mais pesados são realizados pelos homens, né? Os homens fazem o quê? Eles constroem as ocas, né? Eles carregam materiais mais pesados, né? A madeira. Então, eles caçam, pescam, eles também são responsáveis pela proteção da tribo, certo? Então, você pode botar, ó, fazem, vou botar preparam, tá? Que fica melhor. Preparam alimentos, cuidam das crianças, né? Colhem e etc, tá? Então, elas também são responsáveis pela colheita, né? Tudo aquilo que é plantado, quando chega na época de ser colhido, elas são responsáveis por fazerem essa colheita, certo? Lembrando, vocês podem ir pausando o vídeo, tá, gente? Para poder ir fazendo a atividade. Então, no segundo quesito, vocês têm: observe a imagem abaixo e relacione as transformações na cultura indígena decorrentes do contato com a colonização europeia. Registre também sua opinião sobre essa situação, conversando com seu professor e seus colegas. Vocês têm aí uma imagem, né? Então, vocês estão vendo, tem 2 índios nessa imagem. E vocês estão vendo aí que eles já estão tendo contato com os elementos da cultura europeia. A cultura europeia foi o quê? Aquela cultura trazida pelos portugueses, certo? Então, ó, vocês podem ver que até no modo, mesmo assim, alguns aí eles já estão usando um pouco de roupa, né? Então, ó, o contato, vocês botem com a cultura europeia. Contato com a cultura europeia mudou o trabalho de alguns povos indígenas, certo? Então, o contato com a cultura europeia mudou o trabalho de alguns povos indígenas, certo? Então, a forma deles trabalharem, até deles se vestirem, né, deles se comportarem, tudo isso aí foi mudado por conta
dessa cultura, né, que os portugueses trouxeram para cá, certo? Então, lembrando, vocês podem pausar o vídeo para poderem, certo, fazer a atividade, acompanhar a atividade, tá? Então, agora, nós estamos no terceiro quesito e tem assim, marque, eu vou botar aqui página 81, tá certo? Marque e escreva a resposta que completa corretamente cada alternativa a seguir. Letra A. Nas ocas viviam famílias. Temos as opções muitas, poucas ou novas. Então, qual seria aí o correto? Muitas. Então, você vai marcar o quadrinho que tem a palavra muitas. E você também vai escrever, preste atenção no tracinho que tem lá em cima. Você também vai escrever essa palavra muitas nesse tracinho que vocês estão vendo lá em cima, certo? Que completa a frase, tá? É essa palavra que vai completar a frase, certo? Letra B. Os indígenas se organizavam em grupos, tribos ou equipes. Quando nós vemos índios juntos é o quê? Tribos. Então, você vai fazer um X na palavra tribos, certo? E você vai passar um traço, tá? Letra C. As tribos se dividiam em ocas, moradias, aldeias ou tabas. É o quê? Opção aldeias ou tabas, certo? Aí, ó, tô colocando um tracinho embaixo para vocês se lembrarem que, além de marcar a alternativa, vocês precisam completar a frase, tá certo? Lá no tracinho que tem, vocês vão escrever essa opção, tá? Lembrando, vocês podem pausar o vídeo, tá? Aqui, depois que você marcar a opção correta, aí fica mais fácil, né? Porque você vai completar a frase com a opção que você marcou, certo? Na letra D, nós temos assim, existia um em cada tribo, um instrutor, um chefe ou um professor. Qual dessas opções aí indica o líder da tribo? Existia um chefe, certo? Então, ó, esse chefe era quem? Era o cacique e o pajé. Então, você vai marcar a opção chefe e você vai escrever lá no tracinho. Não se esqueçam de escrever no traço, tá certo? Letra E. O chefe da aldeia deveria ser escolhido entre os da tribo, os homens, os jovens ou homens mais velhos. Homens mais velhos, certo? Então, ó, homens mais velhos, certo? Você vai escrever, tá? O quarto quesito, vocês têm assim, leia o depoimento de um líder do povo Guarani e comente com a turma. De Tupa e da tribo Guarani, não queremos emancipação nem integração. Queremos o nosso direito de viver. Jamais o branco compreenderá o índio. Queremos ser um povo livre como antigamente. O índio está cercado, amordaçado, por uma burocracia que não funciona. Por isso, nós vamos a campo. Certo? Isso aí é uma questão, é uma reflexão, né? Porque por mais que a gente tente entender a cultura desses povos, né? Então é um pouco ainda complexo, né? Porque muitas vezes esses povos eles não têm seus direitos respeitados, tá? Nós vamos passar para a página
83, tá certo? Página 83, nós vamos passar. Aí na página 83, nós temos assim. Pesquise e escreva informações sobre casamento indígena, né? Então, ó, você pode colocar, essa é o 7º, letra A. O rapaz não se casa logo. A moça, sim. Pode ser combinado quando os noivos são crianças, né? Então, ó, o rapaz não se casa logo. A moça, sim. Pode ser combinado quando os noivos são crianças. Então, tem isso também, essa questão do prometer, né? Então, tem algumas situações em que os índios, eles já são prometidos, né, desde criança. Então, olha, quando você crescer, você vai se casar com fulano, você vai se casar com fulana, né? Pode ter isso também na cultura deles, certo? Então, lembrando, gente, pausem o vídeo, tá certo? Que eu vou fazer a letra B. Na letra B, nós temos alimentação indígena. Letra B, nós temos assim, alimentação indígena, né? Então, ó, você pode colocar o peixe, a banana, a mandioca, e o milho são fontes de alimentação da maioria das tribos. Certo? Então, ó, o peixe, a banana, a mandioca e o milho são fontes de alimentação da maioria das tribos, certo? Cada tribo tem o seu ritual na hora da alimentação, mas esses alimentos, eles são base, principalmente a mandioca, certo? Lembrando, gente, pausem o vídeo, tá certo? Para vocês fazerem a correção. Nós agora iremos para a letra C, tá certo? Na letra C, nós temos assim, crianças indígenas, né? Então, vocês botem, ó, vivem integradas
natureza né? E convivem com os seus animais de estimação. Certo? Então, ó, vivem integradas à natureza e convivem com os seus animais de estimação. Certo? Esse oitavo quesito vai ser atividade para vocês fazerem em casa. Tem assim: realize uma pesquisa sobre a carta de Pero Vaz de Caminha. Depois escolha um trecho e transcreva-o nas linhas abaixo. Se você colocar lá no Google, carta de Pero Vaz de Caminha, então vai aparecer, você escreve apenas um pedaço, tá certo? Eu vou botar aqui a agenda, vocês podem pausar o vídeo para poderem ir fazendo, tá? Certo? Então vocês têm aí a página 82, vocês vão fazer. E tá bem facinha, é uma pesquisa também. Tem assim: realize uma pesquisa em livros ou na internet sobre as religiões afro-indígenas. Depois, cite algumas características. Você botar lá no Google, religiões afro-indígenas. Aí vocês têm aí um espaço, né? Tem uma linha para que vocês possam fazer, tá certo? E o sexto tem assim: leia as afirmações e escreva C se você concorda e NC se você não concorda. Um curandeiro conhece diversos rituais, assim como o poder da cura de ervas e plantas. Isso eu falei logo no início do vídeo, não foi? Nenhum indígena acredita que o pajé tem poderes. Nas tribos indígenas, nas tribos brasileiras, os indígenas acreditam que a natureza é algo vivo. A religiosidade nas tribos está ligada ao artesanato. O artesanato ele faz parte da cultura indígena, mas será que é a religiosidade que tem alguma coisa a ver com isso? Nas aldeias existem dois líderes, o pajé e o cacique. Tá? E o oitavo, da página 83, vocês têm essa pesquisa, né, da carta que eu falei ainda agora. Então, se você colocar lá no Google, carta de Pero Vaz de Caminha, vai aparecer um trechinho, aí você escreve um pedacinho nesse espaço que tem aí, tá certo? Vocês estão vendo que não é muita coisa para escrever, porque o espaço do livro também é pequeno, tá certo? Então, hoje a gente fica por aqui, ó. Beijo para vocês e até a nossa próxima aula, tá?